Como conduzir a NIC2? As neoplasias intraepiteliais cervicais são consideradas lesões precursoras do câncer de colo. Já é bem conhecido que algumas dessas lesões têm uma grande probabilidade de progressão para o câncer, mas a época em que essa nomenclatura foi criada, acreditava-se que o câncer era o resultado de um processo contínuo que iniciava como uma NIC1, evoluía para uma NIC2, depois para uma NIC3 e dessa para o câncer. Essa nomenclatura refletia esse conceito e ela é da década de 1960 do século passado, criada por Richard nos Estados Unidos. O problema é que hoje a gente sabe que o real precursor do câncer de colo é a lesão de grau 3. Sabemos que a NIC1 raramente evolui e na maioria das vezes regride sem tratamento, e a NIC2 estava incluída com a NIC3 entre as lesões precursoras. Mais recentemente, alguns estudos têm mostrado uma grande probabilidade de regressão ou de persistência, uma pequena probabilidade de progressão nas NIC2, principalmente em mulheres mais jovens. E essa constatação vem levado à discussão quanto a como conduzir as pacientes com esse tipo de lesão. Na tentativa de conhecer a probabilidade de regressão das NIC2, esses autores publicaram em 2018 uma meta-análise dos estudos observacionais publicados até então, que tentaram estimar o fenômeno de regressão, persistência e progressão de doença em mulheres com diagnóstico de NIC2 por biópsia. O que eles encontraram? Encontraram que 50% das mulheres tiveram regressão ao longo do segmento, 32% tiveram persistência e apenas 18% tiveram progressão. Outros resultados que devem ser ressaltados é que as mulheres com menos de 30 anos tiveram um percentual de regressão ainda maior e 23% de persistência. Também houve um percentual bastante importante de não adesão ao segmento, o que aumenta o risco da proposta de segmento. Essa não adesão chegou até 20% nos estudos que seguiram por 6 meses. E 15 casos de doença cervical invasiva, ou seja, menos de 1%. Foram 15 casos em 3.160 pacientes, que é a soma dos estudos incluídos nessa meta-análise. Desses 15 casos, 13 estavam no estágio 1A1, ou seja, lesão microinvasiva, e apenas 2 de doença invasiva mais avançada, o que nos faz pensar que essa lesão não foi detectada na biópsia prévia ou na citologia. E outro problema na NIC2 é uma significativa discordância em seu diagnóstico. Essa é uma meta-análise em que os autores buscaram sintetizar todos os estudos que estudaram a concordância interobservador. Aqui é o resultado final dessa meta-análise, mostrando que a concordância interexaminador na hematoxilina eosina, nos estudos incluídos, que foram apenas 3, é de 0,41%, descontando o acaso. E quando se aplicou um imunomarcador, que é o P16, essa concordância teve uma significativa melhora, passando a 0,73. Na experiência do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, um estudo realizado em 2017 e 2018, defendido em 2018 como uma dissertação de mestrado, a concordância entre examinadores na hematoxilina eosina já foi bem melhor do que na meta-análise, o que provavelmente é um reflexo da experiência desses patologistas, e acrescentando o P16, houve uma pequena melhora nesse desempenho. Bom, e o que significa um diagnóstico de NIC2? Ou seja, quando temos uma biópsia de NIC2, o que de fato essa paciente tem de doença comprovada num tratamento excisional posterior. Então aqui fizemos um levantamento também no Instituto Fernandes Figueira,
no período de 1990 a 2019, ou seja, quase 30 anos, tivemos 378 casos com biópsia com resultado de NIC2 e um caso de carcinoma microinvasor numa paciente de 41 anos, com achados anormais maiores e zona de transformação tipo 2, e 2 casos de câncer 1B, pacientes de 35 e 49 anos com citologia com carcinoma invasor e zona de transformação tipo 3, ou seja, a JEC não era completamente visível. Aqui nós temos a distribuição dos casos em função do diagnóstico final. Dos casos com biópsia de NIC2, nós tivemos 80% de concordância, ou seja, a biópsia foi representativa do todo da lesão, mas 18 casos de fato tinham uma NIC3, 1% câncer, são esses 3 casos que eu acabei de relatar, e 1% tinha NIC1. Ou seja, quando temos uma biópsia com NIC2, em quase 20% dos casos tem uma lesão de maior gravidade e que não foi suspeitada na biópsia, e 1% dos casos com câncer. No balanço para a decisão entre tratar e seguir uma mulher com uma biópsia de NIC2, devemos considerar alguns fatores como os sugeridos pela Margaret Cruikshank em 2018 no editorial que apresentava aquela meta-análise que mencionei ao início. Ela recomenda considerar as limitações dos estudos observacionais e da própria meta-análise, pois os estudos observacionais têm mais risco de viés, os estudos incluídos na meta-análise eram muito heterogêneos em termos de critérios diagnósticos e de critérios de desfecho, os estudos originais mostravam um alto percentual de perdas e, na avaliação dos autores, um alto risco de viés em 50% dos estudos incluídos. Ela também recomenda que o diagnóstico deve ser acurado, ou seja, a biópsia deve ser representativa do todo, considerar o risco de câncer não detectado e pode haver dificuldades de adesão. Então, as mulheres selecionadas para segmento devem estar dispostas e disponíveis para o segmento. E em relação ao tratamento, devemos considerar a vantagem de ter um diagnóstico das lesões de maior gravidade, sempre que se opta por um tratamento excisional. Devemos considerar as complicações imediatas, principalmente o sangramento, e as complicações tardias, que são o risco de parto prematuro e até de infertilidade. E é nesse contexto que surge o projeto LAST. LAST significa Lower Anogenital Squamous Terminology. É uma proposta de nova terminologia agregando o conceito do P16. Como veremos, a ideia é partir de uma classificação em 3 categorias que diferenciam as lesões cervicais e recomendam segmento nas NIC1, por ter um comportamento já bastante conhecido de rara progressão, e as NIC2 e as NIC3 seriam consideradas os precursores do câncer de colo e, portanto, demandam tratamento. Nessa nova proposta de nomenclatura, partiríamos das 3 categorias da histologia para uma nova classificação, uma nova terminologia em 2 categorias. Então, as NIC1 passariam a ser chamadas de lesão de baixo grau, em analogia ao sistema Bethesda, e continuariam demandando apenas segmento. As NIC3 seriam classificadas como lesão de alto grau e demandariam tratamento, e as biópsias NIC2 deveriam ser reexaminadas utilizando a imunohistoquímica, utilizando o marcador P16, e naquelas em que o marcador é positivo, seriam categorizadas como lesão de alto grau, demandando tratamento, ou, se o P16 é negativo, elas seriam recategorizadas como lesão de baixo grau, demandando apenas segmento. A gente deve ressaltar que não existe ainda um estudo de segmento de longo prazo publicado mostrando a segurança e a validade dessa classificação. E aqui eu adiciono um aspecto coposcópico. As NIC2 podem se apresentar com diferentes graus de alteração. Como podemos observar, as NIC2 podem se apresentar coposcopicamente de maneiras diversas. Nesses casos, podemos observar algumas lesões bastante circunscritas, representadas por achados coposcópicos anormais menores, epitélio acetobranco tênue, e em outros casos temos achados coposcópicos
maiores, com epitélio acetobranco denso, envolvendo toda a zona de transformação, ou até com uma superfície irregular. Nesses casos, a biópsia pode não ser representativa do todo e, na minha opinião, o tratamento excisional estaria bem indicado para assegurar a inexistência de uma lesão de maior gravidade. E quando seguir e quando tratar? Nas diretrizes brasileiras, a recomendação é de tratar todas as mulheres com 25 anos ou mais e uma biópsia de NIC2, e isso inclui a abordagem ver e tratar. Mas algumas sugestões podem ser feitas para a decisão de seguir. Primeiro, devemos garantir que o diagnóstico tenha sido acurado e confiável, ou seja, na zona de transformação tipo 1 ou 2, JEC completamente visível na ectocervice ou dentro do canal, quando a colposcopia é compatível com a citologia, ou seja, não há uma suspeita citológica de uma lesão invasiva, e quando a biópsia é representativa da lesão, ou seja, quando a gente tem uma biópsia de uma lesão pequena. E deixei interrogado o uso do P16. Como ainda não temos comprovada evidências comprovando a sua utilidade, ele poderia ser utilizado mais para definição, para diminuir a dúvida na definição do grau de lesão. Devemos considerar o segmento também, se é a preferência da mulher, mas nesse caso também discutir com ela a possibilidade de seguir em função da idade, sabendo que a maior probabilidade de regressão é em mulheres jovens, até 30 anos, discutir a possibilidade de um câncer não detectado pela biópsia, a possibilidade de adesão ao segmento, ou seja, ela deve estar motivada a seguir, que é uma coisa que dá trabalho, porque ela vai precisar ir várias vezes à consulta, colher citologia, novas colposcopias, talvez novas biópsias, e que isso se justifica principalmente pelo desejo de preservar a função do colo durante a gestação. Além disso, nos casos em que não há uma lesão residual evidente após a biópsia, são situações que nos levam a pensar em não tratar e apenas seguir. E como seguir? Não há um consenso de como devem ser seguidas mulheres com biópsia de NIC2 deixadas sem tratamento. E aqui eu faço uma sugestão que seria seguir essas mulheres como as demais mulheres tratadas para lesão de alto grau com possível tratamento incompleto, ou seja, em que as margens da peça cirúrgica do tratamento incisional tenham se mostrado comprometidas ou prejudicadas na avaliação. Esses casos devem ser seguidos com citologia e colposcopia semestral por 2 anos e citologia anual até completar 5 anos. A partir daí, o segmento pode ser trienal na unidade básica de saúde. E, durante o segmento, se houver suspeita ou evidência de progressão ou persistência por mais de 2 anos, na minha opinião, elas devem ser tratadas. Deixo aqui uma mensagem final, que na maioria das vezes, pelo menos em jovens, a NIC2 se comporta como uma lesão de baixo grau, raramente está associada a câncer, há muitas dificuldades diagnósticas e, portanto, devemos identificar quais, de fato, merecem tratamento.